capítulo 7, versículo 1 até o 15. Assentado como os irmãos estão. Você que trouxe a sua Bíblia, você que gosta da palavra do Senhor, abra lá. Hoje o tema é a lei, a carne e o Espírito. Muita gente confunde lei, confunde o Espírito e deixa a carne trabalhar mais forte. Nós não podemos misturar as coisas. Romanos capítulo 7, versículo 1 diz assim: não sabeis vós, pois que falo aos que sabem a lei. Paulo está frisando bem, não adianta você conversar de Bíblia com pessoa que não conhece Bíblia, porque não dá certo, entendeu? Aqui Paulo está falando com quem conhece a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido, de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro marido, mas morto o marido, livre esta da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque enquanto estávamos na carne, as paixões do pecado, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem frutos para a morte. Mas agora temos sido libertos da lei, tendo morrido para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da terra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Por quê? Eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência. Portanto, sem a lei estava morto o pecado, e eu, em algum tempo, vivia sem lei. Mas, vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Por quê? O pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. E assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte. De modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Amém? Amados, estamos no estudo com o tema hoje: a lei, a carne e o Espírito. Paulo apresenta um estudo a respeito desse tema no capítulo 7, e ele se utiliza em 3 analogias para discorrer sobre o assunto. Primeira analogia que nós lemos foi a analogia do casamento. A segunda analogia é a de Adão no paraíso, e a terceira analogia é da carne versus espírito.
Meus irmãos, quando nós vemos aonde surgiu a lei, os irmãos irão me dizer assim: pastor, a lei surgiu no Sinai, correto? Aonde surgiu a lei? No jardim do Éden. Vamos ver. Tendo provado que o crente morreu para o pecado, no capítulo 6, Paulo prova. Paulo agora explica de forma pela qual ele se torna morto para a lei. No texto em apreço, Paulo trata do propósito da lei de Deus. Qual é o lugar da lei na vida do cristão? Ela é a causa do pecado. Ela é a causa da morte? Absolutamente não. A lei é santa. O que aconteceu, meus irmãos? O mandamento é santo e bom. A lei de Deus proíbe o pecado e prescreve a justiça e ainda protege contra a transgressão. O que diz no Salmo 119, 165? Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Quantos amam a lei do Senhor? Quantos gostam da lei do Senhor? Porque tem gente, né? Mas Salmo 119, 165 diz que quem ama tem muita paz, e para eles não tem tropeço. Pastor, então por que a lei é ruim para o crente? Em algumas analogias. Primeiro, deixa eu convidar aqui, eu quero uma participação de uma jovem. Qual é a jovem que vem aqui fazer uma participação com o pastor? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, tem tanta jovem aí. Vamos lá. Vem cá então, irmã Alessandra. Vem cá. Você levantou a mão. Não sei. A irmã Alessandra, vamos fazer uma analogia para você entender a lei, a carne e o espírito. A irmã Alessandra está no jardim do Éden. Aí Deus fala para a irmã Alessandra, vamos supor, irmã Alessandra, você não pode comer do fruto. Deus colocou o que na vida da irmã Alessandra, ou diante da irmã Alessandra? Deus colocou uma lei, uma ordem. Mas por que essa lei não tinha problema com a irmã Alessandra? Por que essa lei não afetava a irmã Alessandra? Quando eu falo da lei, eu represento, aqui nessa simbologia, eu represento como um espelho. A irmã Alessandra olhava ela, que ela era a imagem e semelhança de Deus, e nada tinha de errado na vida dela. A irmã Alessandra olhava a lei, e nada da lei denunciava a vida dela. O que estava escrito aqui na lei? O que estava escrito na lei? Não entendi. Não coma. Quando a irmã Alessandra estava na obediência, a lei não condenava ela. Está condenando alguma coisa, irmã? Beleza. Agora, a irmã Alessandra acaba sendo tentada, acaba sendo iludida pela aparência, pela concupiscência, pela cobiça, e acaba adquirindo, tomando posse e desobedecendo o que? A lei. Se lembra daquele versículo, a letra mata? Não é a Bíblia não, viu? Agora, a irmã Alessandra, quando se dá de cara com a lei, o que ela vê? Ela vê a lei denunciando o pecado. Assim eu e você. Quando você se olha, quando você lê a Bíblia, quando você estuda a palavra do Senhor, você está vendo a lei denunciando as tuas falhas, os teus pecados. Pastor, mas o que acontece agora? O apóstolo Paulo disse que nós temos que matar o velho homem, morrer o velho homem, ou matar a lei. Não, irmão. É nós que temos que morrer, não é a lei.
a lei continua. Mas, agora a irmã Alessandra, ela, como nós vimos, nós vamos entrar em detalhe. Se eu não conseguir terminar nessa terça, eu termino na próxima. Nós vimos o apóstolo Paulo começando uma analogia de casamento. O homem está preso na lei, pelo matrimônio. Ele estava fazendo uma analogia, e ele só é liberto da lei pela morte. Então a lei precisa morrer? Não. Quem tem que morrer é o pecado, ou o pecador. Por quê? Porque na medida que a irmã Alessandra morre para o pecado, ela ressuscita uma nova criatura. Ela ressuscitando uma nova criatura, ela está em paz com a lei. Ela está livre para adquirir um novo relacionamento. E com quem ela vai ter esse relacionamento agora? Da ressurreição de uma nova criatura, com um novo matrimônio, chamado Jesus de Nazaré. E esse morreu e ressuscitou, e esse não vai morrer mais. Então a irmã Alessandra agora está em Cristo. Quem agora está em Cristo, nova criatura é. Antes nós estávamos sob o jugo da lei. Toda alma que pecar, está escrito aqui, vai morrer. Mas agora a irmã Alessandra nasceu uma nova criatura. Agora a irmã Alessandra não está mais sob o jugo da lei. Por quê? Porque a irmã Alessandra está vivendo em espírito. E quem está ligado no espírito não está contra a lei, está a favor da lei, porque o Espírito de Deus é a própria lei. Aleluia. Entenderam? Por isso que o apóstolo Paulo dá no comecinho essa analogia do casamento. E quando nós vemos aqui, ó, a lei de Deus proíbe o pecado, preserva a justiça e ainda protege contra a transgressão. A lei de Deus, que é a palavra de Deus. Nós vimos que lá no Jardim do Éden, Deus colocou uma lei lá. Por quê? Porque já existia o mal. Já existia o mal. Se não tem lei, não tem transgressão. Por que a poligamia não foi condenada até Deus colocar a lei no Sinai? Por quê? A poligamia dava problema, dava sim, mas Deus não podia punir. Por quê? Porque não tinha lei. Depois que Deus colocou a lei, aí, entendeu? Não adianta nós corrigir se não tem lei. Pastor, vai corrigir por quê? Porque, mas não tem lei. Não, nós temos lei. Eu estou corrigindo com essa base aqui. E se eu tenho base, eu posso corrigir. Entendeu? Ah, vai multar por quê? Porque tem uma lei que aqui é tantos por hora. Se não tem lei, se não tem nada, vai multar. Não, aí não pode. Agora, se tem lei, tem a cobrança. O matrimônio, o apóstolo Paulo, ele fala que no matrimônio, a mulher está ligada ao marido pela lei. Falecendo o marido, a mulher está livre para adquirir outro matrimônio. Essa mulher ali representada é nós. E o marido é o primeiro Adão. Nós vimos que também a analogia do Adão, do primeiro Adão e do segundo Adão. O primeiro Adão quem é? O Adão lá do Jardim do Éden. E o segundo Adão quem é? Jesus. Então primeiro precisa nós morrer do primeiro casamento, que é o morrer para o primeiro Adão. Porque o primeiro Adão foi condenado. O primeiro Adão está sob condenação. Nós temos que morrer para que nós ressuscitasse com Cristo, o segundo Adão, num novo relacionamento. Meus amados irmãos, olha só, nós temos aqui algo interessante. Em primeiro lugar, para trocar uma ideia com os irmãos, a metáfora do casamento, como nós vimos aqui, Jesus na cruz sim, me resgatou. Mas a metáfora do casamento, o apóstolo Paulo mostra que o homem algum pode ser salvo pela lei. Até mesmo aqueles que aguardam com zelo e devoção. Irmão, não é a lei que salva.
Sabe o que a lei faz? Ela denuncia o pecado. O que salva é o teu arrependimento. Porque muitas pessoas hoje conhecem a lei. Os fariseus conheciam a lei e não viviam a lei. Não adianta de nada também. A lei não salva. E quando você pega e conhece a lei e não vive a lei, você acaba sendo um crente legalista. O que é o crente legalista? O crente legalista, eles procuravam observar os preceitos da lei com o propósito de ser salvos. Lá em Levítico 18, versículo 5, diz bem assim, ó: portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais fazendo-os, o homem viverá para eles. Eu sou o Senhor. Deus passou os estatutos para os homens. Os homens não era só para guardar, mas era para viver. Os homens, o que eles fizeram? Começaram a decorar, começaram a cobrar, mas viver nada. É o que está acontecendo hoje. Os homens estão decorando, estão se vestindo, estão andando, mas vivendo o que a lei manda, não. Interessante que nos 10 mandamentos existe uma lei que a justiça aqui da terra não consegue administrar. E eu quero que os irmãos analisem qual é essa lei. Existe só uma lei que somente Deus pode administrar. A justiça aqui da terra não consegue administrar. Todos os 9 leis, todos os 9 mandamentos, a justiça da terra consegue administrar, consegue punir, consegue colocar atrás das grades. Agora, uma lei do 10 mandamentos, a justiça aqui da terra não tem o controle. Nós vamos chegar lá, meus amados. Aqueles que já possuem uma nova natureza também não serão guardados do pecado, por observarem a lei. A insistência de Paulo, que se estende desde o capítulo 6 com respeito à função da lei, agora o conduz a usar o casamento como uma analogia, contrasta a viver através dos preceitos da lei e a nova vida em Cristo. Paulo usou o casamento para mostrar o nosso relacionamento com a lei, e o apóstolo ressalta que o contrato do casamento perde sua validade quando um dos cônjuges morre. Entendeu? Por quê? Quando você está lá no casamento, né? Aos jovens, prestem atenção. Aos maduros, já passaram por isso. Prometo te amar, te honrar, prometo até quando? Até que, beleza, a morte separou, você está livre, pode casar. Pastor, mas a morte nos separou. Opa, aí entra a lei. Se não houve morte no teu relacionamento, por que se separou? Ai, pastor, por que se separou? Se nós olharmos na cultura romana, podia se separar. O homem ou a mulher podia dar carta de divórcio, mas a mulher tinha tanta voz que ela não tinha poder de pedir carta de divórcio ou dar carta de divórcio. Na cultura romana podia se separar, mas na cultura judaica não. Deus fez um homem para uma mulher e pronto. Deus não fez para se separar. Deus falou: serão ambos uma só carne, até que a morte os separe. Pastor, mas eu agora estou... Não. Você conhecia a lei? Irmão, 7:1. Lê lá, abre a Bíblia. Romanos 7:1. Romanos 7:1, bem alto. O que diz lá? Ora, quanto às coisas que me escrevem, Romanos 7:1. Pode ler, pode ler. não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos meus, vocês sabem a lei. Beleza. Pastor, isso acontecia, mas eu não sabia. Beleza. Romanos 7:1. Olha só, o próprio apóstolo Paulo: não sabeis vós, irmãos, pois falo aos que sabem a lei.
Os que não sabem, não dá para cobrar quem não sabe. Agora, depois que você sabe, sim. Não dá para punir se não tem lei. Mas depois que tiver lei, dá para punir. Pastor, eu não sabia que isso daqui era pecado. Beleza, mas agora, a partir de agora eu sei, então cuidado. Jesus sempre falou, vai e não peques mais. Entendeu? Ignorância não é contado na tua vida, na condenação. Mas depois que tu conhece a verdade te liberta do quê? Do jugo da lei, da condenação da lei. Se você viver a verdade, se você aceitar a verdade, caso contrário, você vai sempre estar sendo cutucado pela verdade. É alguém falar alguma coisa, está pregando para mim. Mas por quê? Por causa da verdade, da lei. O problema não é aqui, pastor. O problema é aqui. Eu que estou em falta. Eu que estou me olhando no espelho, estou vendo o meu problema, mas eu estou botando a culpa na lei. A lei não é culpada, o culpado é eu. A lei é justa. A Bíblia diz que a lei é justa, a lei é santa, a lei é de Deus, e não existe. A lei denuncia. Quando eu falo da lei, eu vejo um ponto interessante aqui, que é a metáfora do casamento. Em primeiro lugar, eu vejo nessa metáfora, lá no capítulo 7, versículo 1, o domínio da lei. A lei tem domínio sobre o homem durante a sua vida. A palavra grega significa ter domínio ou autoridade sobre. Essa autoridade limita-se à duração da vida. A lei não tem domínio além da vida. Senão teria muita gente cobrando promissória dos falecidos. Entendeu? Senão teria muita gente cobrando promissórios falecidos. Apenas a morte pode interromper o domínio da lei sobre nós. Se a morte sobrevém, os relacionamentos estabelecidos, protegidos pela lei, são dados por terminados. A lei é válida para quem vive. Não tem poder sobre um morto. Por isso, meus irmãos, se tem que você se preparar, se prepare enquanto é vida. Depois de morte não existe lei. Depois da lei vem a condenação, vem o juízo, que é a execução da lei. Enquanto vivemos, estaremos sujeitos às demandas e às penalidades da lei. Aí nós vemos algo interessante. No segundo tópico, a metáfora da mulher viúva. Pronto, pastor, agora a mulher perdeu o marido. Não, a mulher não perdeu o marido. Nessa analogia de Paulo aqui, o marido simboliza a lei, e a mulher, nós. O versículo 2 e 3, do capítulo 7, conclui a analogia do apóstolo a respeito do casamento. Paulo afirma que vivendo o marido, se a mulher se casar novamente com outro homem, ela será considerada Cristo na cruz, e os cristãos juntamente com ele. Rompeu os votos de obediência, os preceitos legais da lei mosaica. Então olha só, a mulher morreu, não, o marido morreu, a mulher está viúva. O marido, quem é esse marido? É o primeiro Adão. Ele precisou morrer, ele precisou ir para a cruz, ele estava debaixo do jugo da lei. Quando Adão ele errou, Satanás estava na presença do Pai, lá dizendo assim, ó, a tua lei manda matar. É a tua lei que manda matar. Adão estava diante do quê? Da lei. E Satanás estava querendo a morte de Adão pela lei. E Deus não podia tirar a lei, porque Deus vela pela palavra dele. Deus é fiel. E tem pessoas que falam que Deus é fiel só nas coisas boas. Não, Deus é fiel nas maldições também. Se ele disse eu vou punir, vai acontecer, acontece. Ele é fiel. E agora Satanás lá, ó, a tua lei manda matar, a tua lei manda morrer. E agora, mata ou não mata Adão? Não mata. O que Deus faz? Deus coloca Jesus para morrer.
no lugar de Adão. Jesus é quem? É o segundo marido da igreja. O primeiro marido da igreja era o primeiro Adão. Esse condenava, esse queria a tua morte, esse não te dava chance de você se perdoado, esse queria que você morria. Agora esse morreu. Por que morreu? Porque eu me desliguei dele. Quem morreu não foi a lei, quem morreu fui eu. Foi a esposa que morreu, foi o homem que morreu. O homem precisou morrer e nasceu uma nova criatura. Quando você aceita Jesus, você acaba sendo crucificado com Cristo. Ele morreu e nós morremos junto com ele quando aceitamos ele. E quando somos sepultados, quando ressuscitamos com Cristo, ressuscitamos uma nova criatura, com uma nova aliança, com um novo relacionamento, um novo marido, não mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Debaixo da graça. E a graça é um favor não merecido. Olha só, meus irmãos, analogia do casamento. Olha só que interessante. Lá no capítulo 7, versículo 2 e 3, acompanha lá. Paulo compara a lei com um marido e os crentes com uma esposa. E esse casamento é turbulento e conflituoso. Olha só, desde Adão até Jesus, houve tantos conflitos, houve tantos, olha só, irmãos, você pecava, você tinha que morrer. Adulterava, tinha que ser apedrejado. Entendeu? Traía a esposa, o marido ia lá, denunciava para o sacerdote ia lá na praça pública, junto com aqueles que viram o ato, e raspava a cabeça, e começava a apedrejar. Era assim a lei. A lei é assim. Se você visse o símbolo da lei no Brasil, é uma mulher, uma balança e nada a ver. Porque hoje a justiça do Brasil não é assim. A justiça do Brasil é assim. Os pobres vão para a cadeia e os ricos têm medida provisória. Entendeu? Mas a justiça de Deus não, irmã Camila. A justiça de Deus é justa. E olha só, a culpa não é do marido, que é a lei. Ele é perfeito, irmãos. A culpa não é do marido. Primeiro marido, que é a lei. Não é, ele é perfeito. Eu estou me olhando aqui, estou vendo, sou eu. Estou em pecado. A culpa não é do marido, que é representado pela lei. Ele é perfeito, ele é santo, ele é justo, é espiritual. O problema é que essa esposa nunca consegue agradá-lo, pois é imperfeita, carnal, rendida ao pecado, sempre frustra essa expectativa do marido. E a primeira frustração contra o marido, que é a lei, foi lá no jardim do Éden. Frustrou. Quando Deus falou, não coma, e o homem foi lá e tomou. Frustrou a lei. E agora a lei está sempre condenando. Você precisa morrer. Você precisa morrer. E a lei é como um marido perfeccionista. Esse marido condena a esposa por sua menor falha. Palavra de Deus. Aqui, irmãos, não existe falha grande e falha pequena. Ele condena tanto o pecadinho quanto o pecadão. Ele condena tanto o cisco quanto a pedra grande. Ele condena. A lei é assim, irmã Cláudia. Por isso que a Bíblia fala que a lei, ela condena. E a mulher, essa mulher, no caso, nós, representados ao homem, não pode divorciar-se do marido. Por quê? Porque é representado como um relacionamento, e esse relacionamento, só a morte pode separar. Agora nós vimos que o contrato é claro, a lei aprende ao marido enquanto ele viver. Se a morte do marido pode tirar essa mulher desse jugo conjugal,
pois a morte muda não apenas a obrigação da pessoa morta, mas também as obrigações dos sobreviventes, que com ela mantinham algum contrato. Precisamos matar, precisamos morrer. Para quê? Para que o sobrevivente continue vivendo bem. E aí nós vimos que a ideia central é que essa morte não apenas encerra um relacionamento, mas abre caminho legal para uma mulher, para que a mulher inicie uma nova união. Precisamos morrer. O velho homem precisa morrer, para que nós ressuscitamos uma nova criatura. E essa nova criatura, quando nós ressuscitamos, não mais com o pecado, ressuscitamos imagem e semelhança de Deus de novo. Aí o que acontece? Aí Jesus faz uma aliança conosco, uma aliança eterna. E agora estamos em aliança com a graça. Agora estamos vivendo em espírito. Pastor, e agora a lei? A lei continua te condenando, mas você tem a graça para te perdoar imediatamente, se você se arrepender. Porque muitos não se arrependem, e a lei continua condenando. Porque a lei, ela tanto é para o Velho Testamento quanto para o Novo. O próprio Jesus falou: eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir a lei. Irmãos, o Novo Testamento não é nada se não tiver o Velho Testamento. As histórias, uma precisa da outra. Nós precisamos aprender o Velho Testamento para saber o que Jesus está fazendo no Novo Testamento. Não podemos ignorar o Velho Testamento, não podemos deixar de estudar o Velho Testamento. Na realidade, eu aconselho você a só estudar o Velho Testamento, porque você estudando o Velho Testamento, você vai entender o Novo. Porque o que é o Novo? O Novo é só a aplicação da lei do Velho. Algumas leis, os fariseus queriam aplicar de uma forma errada, e Jesus ia lá e começava a corrigir. Não é assim, a lei é assim, ó. A lei é assim, a lei é assim. Que os fariseus estavam começando a inventar mais leis, estavam começando a cumprir as leis de uma forma errada. Por quê? É muito fácil cobrar, é muito fácil exigir. Quero ver você viver. Entendeu? O próprio apóstolo Paulo, meus irmãos, dizia assim: o que eu quero fazer eu não consigo fazer, o que eu não quero fazer, isso eu faço. Se o apóstolo Paulo falou isso, irmão, pelo amor de Deus, vamos para frente. Olha só, a metáfora do casamento: o marido morre e a esposa casa-se novamente. No caso, em apreço, contudo, não é o marido quem morre, que no caso é a lei, mas a esposa, o crente. O crente morre ao identificar-se com Cristo na sua morte. Assim como a morte do marido liberta a esposa do vínculo matrimonial, existe uma morte por meio da qual somos libertos da lei que nos condena. Vamos para frente. Aqui no próximo tópico diz: mortos para a lei. Quando eu abordo esse tópico, eu vejo a expressão mortos. O que é mortos, irmã Karina? Morto é uma pessoa semi-morta? Não. Morto é uma pessoa sem vida. Sem vida. Muitas pessoas se convertem, muitas pessoas dizem: pastor, eu já sou uma nova criatura, mas o velho homem ainda está vivo. Foi pregado aqui há umas terças atrás, ou um sábado. O velho homem precisa ficar enterrado, não pode ressuscitar. Está morto, pastor, mas e as atitudes, as qualidades, as coisas dos velhos homens, você tem que deixar lá na sepultura. E a nova criatura? A nova criatura é mediante ao Espírito de Deus. Quando nós vimos a expressão mortos para a lei pelo corpo de Cristo, é entendida pelos intérpretes como uma referência à morte de Cristo. Olha só, meus irmãos, e a legitimidade do casamento. No capítulo 7, versículo 4, o segundo casamento é moralmente legítimo. Pastor, é pecado casar de novo? Se a lei não te condena, é. Embora
a lei aqui da terra já está permitindo até casamentos de homem com homem, mulher com mulher, mas eu estou dizendo a lei de Deus, não a lei do homem. A lei do homem permite qualquer coisa para você ganhar dinheiro, mas nós não estamos vivendo aqui nessa terra balizado na lei do homem, nós estamos vivendo aqui na terra balizado na lei de Deus. A nossa lei é base na lei de Deus. Muitas pessoas aqui na terra procuram a lei do homem, procuram inventar leis para quê? Para se camuflar, se esconder. Irmãos, a lei ela denuncia. A lei do homem ela camufla, mas a lei de Deus ela denuncia. Olha só, segundo casamento é moralmente legítimo porque a morte pôs fim ao primeiro casamento. Somente a morte pode garantir a liberdade da lei do casamento e, portanto, o direito de casar-se de novo. Uma vez que a mulher morreu, no caso nós, homem, o homem do pecado, o vínculo conjugal com o primeiro marido acabou, que era aquele vínculo de condenação. Você precisa morrer, você está com pecado, você está em pecado. O vínculo com a lei morreu. Por que, pastor? Porque agora eu estou em Cristo, estou como estava, como Deus me fez, nada me condena. Romanos 8:1, se não me foge a memória. Portanto agora, para os que estão, ei, irmão, pode passar a lei aí na tua frente. Está em Cristo? Está em Cristo? Não tem problema não, viu? Está em Cristo? A lei vai bater na tua vida. Se tiver algo errado, ela vai te cutucar, e não tem problema. Não adianta falar mal da lei, não adianta falar mal da Bíblia, porque a lei, ela é justa. Agora, se você está em Cristo, irmão, quem está em Cristo não está errado, não está contra a lei. Quem está em Cristo não está contra a lei, quem está em Cristo não ignora a lei, quem está em Cristo vive a lei, quem está em Cristo cumpre a lei. Porque a lei é justa, a lei é santa, então nada, não tem medo da lei, não tem medo da palavra, não tem medo de nada. Pode pregar. Por quê? Porque essa lei eu gosto. Essa lei não me condena, essa lei me dá estrutura, essa lei me deixa forte. E até é bom passar pela frente da lei, por quê? Porque ela tem que denunciar a minha vida. Eu tenho que passar sempre pela lei, por quê? Porque eu preciso saber onde é que eu tenho que me concentrar, aonde eu tenho que me consertar. Se eu não quero me consertar, eu estou com problema com a lei. Entendeu? A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos para frente. Quando eu vejo o apóstolo Paulo dizendo: ela está morta em relação a esse marido, uma vez que ela ressuscitou, está livre para pertencer a outro marido. Ela morreu e agora ela ressuscitou uma nova criatura, sem pecado. Agora ela pode adquirir um novo relacionamento. Com quem, pastor? Desde que Cristo ressuscitou dentre os mortos, não morre mais. No capítulo 6, versículo 9. Portanto, essa nova relação matrimonial não será desfeita pela morte, como aconteceu a antiga relação. Essa relação que você tem com Deus, essa aliança que você tem com Deus, a morte não separa. Se lembra que o apóstolo Paulo, ele grita bem alto: ó morte, onde é que está a tua vitória? Se lembra que o apóstolo Paulo estava subindo a montanha, com as mãos amarradas, todo acorrentado para morrer? Estava me preocupado. Por quê? Porque a morte não ia separar ele. Tem um versículo na Bíblia que eu não sei onde é que está escrito, mas é bem assim: quem nos separará do amor de Cristo? Romanos 8, olha, viu? É conhecimento de lei. Que é bom isso. Muito bom. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem é que pode falar isso? Aquele que estava sob o jugo da lei? Não, aquele que está protegido pela lei. Eu estou protegido, eu estou legal, eu estou num casamento duradouro, meu casamento é com Cristo. Quem vai me separar agora? Ninguém. Nem a morte, nem a doença, nada vai me separar do amor de Cristo.
eu estou amparado pela lei. Não estou sendo condenado, eu estou amparado pela lei. Estou legal, graças a Deus. Vamos para frente. Aí nós temos mais uma aqui, o arqueirista que diz assim, o contraste entre os dois casamentos. Primeiro, no primeiro casamento vivíamos segundo a carne. Adão, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Naquele tempo, a perfeição do nosso primeiro marido realçava ainda mais os nossos erros e paixões pecaminosos. Os frutos que produzimos nesse primeiro casamento foram frutos de morte. Porém, agora no segundo casamento, libertados desse primeiro marido perfeccionista, moremos para aquilo que estava sujeito. As forças que nos movem agora não é mais a caducidade da letra, mas a novidade do Espírito. E na velha ordem estávamos casados com a lei, éramos controlados pela carne e produzíamos frutos para a morte. Hoje, enquanto como os membros da nova ordem estamos casados com Cristo, ressurreto, fomos libertados da lei e produzimos frutos para Deus, frutos para a vida eterna. Meus amados, indo à frente nós temos a volta, de volta ao paraíso. Foi o que eu falei aqui, de volta ao paraíso, para nós entendermos a lei, para nós entendermos a condenação, e para nós entendermos o Novo Testamento, precisamos entender a base, aonde começou a lei. Depois, logo adiante, nós vimos que Deus chama Moisés lá no Monte Sinai e dá 10 leis para ele. 10 leis, que se fosse pedir, seria talvez poucos que saberiam as 10 de cor. Cuidado, meu povo era por falta de conhecimento. Precisamos saber a lei, não só saber, precisamos viver a lei também. Só 10 Deus deu, e muitas das vezes até essas 10 nós não sabemos de cor, né? E não é a marcação do pastor não, filho, é Bíblia. Lembranças do Sinai, nós temos também a morte em Adão, vida em Cristo. No caso é os dois tipos. Agora nós temos as lembranças do Sinai, atitudes de Adão. Adão é o povo, Adão é os descendentes de Adão. Primeiro, as atitudes eram incredulidade, independência, desobediência. E agora as atitudes em Cristo, a primeira coisa é fé. Se você não acredita, meu amigo, você está perdendo tempo. Se você não tem fé, você está perdendo tempo, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Dependência, entendeu? Sabe o que é dependência? Dependência é você confiar em Deus. Confiar em Deus é colocar toda a sua confiança em Deus. Tem gente que só confia em Deus quando as coisas apertam. Não, nós temos que aprender a fazer ao contrário. Nós temos que aprender a confiar em Deus quando nós estamos por cima da carne seca, quando estamos com os freezer cheios de carne, quando estamos com a conta forada, quando estamos com o Brasil cheio de casa. Aí nós temos que confiar em Deus. Não, pastor, aí eu abandono Deus. Sabe por quê? Porque eu posso fazer que nem Nabucodonosor fez. Essa não é a minha fortaleza que eu construí. Nabucodonosor fez bem assim. Não precisava ter feito isso. Sabe o que aconteceu com Nabucodonosor? Deus permitiu que ele fosse pastar. Está vendo? Deus permitiu que ele fosse pastar. Por quê? Porque ele não colocou Deus em primeiro lugar. Ficou 7 anos pastando. 7 anos. Tem pessoas que estão pastando ainda hoje, mais que Nabucodonosor. Por quê, pastor? Porque não reconhece Deus em primeiro lugar. Vive pastando, vive uma vida de gado, vive uma vida de pasto, uma vida de miséria. Por quê? Porque não reconhece Deus em primeiro lugar na sua vida. Na vida de Nabucodonosor, quando ele reconheceu, olhou para o céu e disse: oh Deus, obrigado, porque tu me fez eu ter tudo isso aqui.
Aí sim ele voltou para o palácio. Quantas pessoas hoje não vivem mais no palácio, irmã Bruna? E acham que estão vivendo no palácio. Acham que a sua vida é no palácio, mas a sua vida está sendo num pasto. Uma vida como se fosse animal. Precisamos voltar ao palácio, mas só voltaremos ao palácio se nós reconhecer Deus, o soberano sobre todas as coisas. Isso é uma atitude de quem está em Cristo. Obediência também, irmão. Obediência também. Como sair de Adão e ir para Cristo? Atos 17:30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora porém notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. A Bíblia diz: conhecereis a verdade. Você conhecendo a verdade, você sabe que errou, então se arrependa, porque a verdade é que vai te libertar. Caso contrário, não adianta de nada. Quando eu vejo também a lei dada a Adão, meus irmãos, olha só, o fato é que Adão estava debaixo do mandamento, da ordenança de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, primeira lei, aqui na terra. Gênesis 2:17, para você marcar aí. A intenção do apóstolo é fazer um paralelo entre o paraíso e o Sinai. O que aconteceu no Sinai? Deus chama Moisés lá em cima no Monte Sinai e diz: Moisés, aqui estão as leis, aqui está o resto das leis, aqui tem mais 10, Moisés, aqui tem mais 10. Por quê? Porque a lei da obediência lá, que eu di lá no Ed, não foi obedecido. Aqui tem mais 10 leis. E quando eu vejo Deus dar mais leis para o Moisés, o mandamento que foi dado a Adão para trazer a vida se converteu em, através da ação da antiga serpente, personificada pelo diabo, em morte. Aí todo que errava tinha que morrer. Mas a lei foi dada para ser obedecida, não para ser condenação de morte. A lei foi dada só para obedecer. Não era para Deus ter construído o inferno, porque o inferno não era para o homem, o inferno era para os demônios. Mas por que o inferno hoje está cheio de homens, está cheio de humanidade lá embaixo? Por quê? Porque o homem não quer obedecer. Quando eu vejo algo interessante, aqui a lei é santa, a santidade da lei, nós vemos que em Romanos 7:12 diz: assim a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. O problema, portanto, não estava na lei, mas naqueles que se erigiam por ela. Como o apóstolo já havia argumentado, o problema estava dentro do homem, não na lei, no pecado que habitava nele, e não na existência de uma lei externa. Sabe por que muitas das vezes a gente acha que a Bíblia está errada? Ou que a Bíblia é difícil? Por causa do pecado que habita em nós. Uma coisa ou outra: ou eu me arrependo dos pecados e sigo a palavra, ou eu continuo no pecado sendo açoitado pela palavra. A lei é santa, a lei é justa. A Bíblia diz que a lei é bom. E quando eu vejo a lei, nós vimos as virtudes da lei. Em primeiro lugar, meus irmãos, a santidade de lei. Paulo dá uma resposta ao legalista no versículo 1, no capítulo 1, versículo 6, mostrando que por meio da morte de Cristo ficamos livres do domínio da lei. Dá uma resposta aos libertinos, do versículo 7 ao 13, do capítulo 7 e versículo 13, ao rebater as críticas injustas daqueles que culpam a lei como responsável pelo pecado. Irmão, a lei não é responsável pelo pecado. A lei, ela denuncia o pecado. A lei é uma luz, aonde ela chega, ela mostra. Tem lugares que você não enxerga, mas botando luz você vai ver que tem paranho, pó. A lei é assim. Essa lei.
E nós vemos aqui que pela morte, mostrando que o problema não é a lei, mas a nossa natureza pecaminosa. Já nos versículos 14 a 25, Paulo descreve o conflito interior do crente e o segredo da vitória em Cristo. E aí Paulo levanta algumas perguntas, e diante disso, levantamos 2 pontos. Primeiro, em primeiro lugar, as virtudes da lei. Romanos capítulo 7, versículo 12, diz assim: a lei é santa. Por que a lei é santa? Quem foi que fez a lei? Então, a lei é santa. E o mandamento santo, justo e bom. Em si mesmo a lei é valiosa, esplêndida, é santa. Isso significa que a própria voz de Deus, a lei é a própria voz de Deus. E em segundo lugar, pastor, nós vemos a malignidade do pecado. Olha só, a lei não é a causadora da morte, mas sim o pecado. Assim como o problema de um criminoso não é a lei, mas a sua transgressão. A lei só condena. O que a lei vem? Peraí, o que a lei diz? A lei diz, não mata. O camarada foi lá e matou. A lei vai lá e prende o cara e coloca na cadeia. A lei é ruim, porque a lei está matando. Não, irmão, a lei está cumprindo a verdade. Mas eu estou nessa situação aqui por causa da lei. Não, irmão, você está nessa situação aqui porque você descumpriu a lei. Tem pessoas que passam por situações, irmã Gabriela, e colocam a culpa em Deus. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por aquilo? O que está acontecendo? O que é isso? Meu Deus do céu. Não, irmão, tem muitas coisas que é descumprimento da lei. Tem muitas coisas que é semeadura, presbítero Modaí. E não adianta querer arrumar desculpa daqui, desculpa dali, colocar a culpa daquele, colocar a culpa. Não, é descumprimento da lei. Descumpriu a lei, você vai ser punido. Jesus conseguiu salvar o preso da cruz, mas não conseguiu tirar ele da condenação da lei. Continuou na cruz. Jesus falou só para ele assim: ô preso, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso, mas a lei vai te matar. Por quê? Porque você errou. Não podemos descumprir a lei. A lei é justa. Estou dizendo da lei de Deus, tá? A lei, a malignidade do pecado. Olha só, nós temos também o ministério da lei. Quando nós falamos do ministério da lei, nós entramos no tópico: o propósito da lei é revelar o pecado. Só tem esse propósito, é revelar o pecado. Se lembra lá do jardim do Éden? Vamos aqui de novo para o pecado de Adão e Eva. Quando eles não tinham o pecado, a lei não denunciava nada na vida deles. Nada, eles olhavam, semelhança de Deus. Semelhança de Deus. Não, semelhança de Deus, não tem nada. Depois que eles erraram, quando eles olharam, viram que tinha algo diferente na vida deles. Era o pecado, condenação, a lei. E a primeira coisa que eles viram na vida era o quê? Estavam nus. Começaram a ver falha, começaram a ver vergonha, começaram a sentir desprezo. Por quê? Porque eles estavam condenados pela lei. O próprio Deus falou: no dia em que vocês desobedecerem, vocês irão morrer. Que morte é essa? Que morte era essa? Desligamento da comunhão com Deus. Não serão mais a imagem e semelhança de Deus. Vocês serão imagem e semelhança do homem do pecado. E aí, se você é a imagem e semelhança do pecado, a lei está em cima de você direto. Por quê? Porque toda alma que pecar, essa morrerá. Então, peraí, se você não tem mais a imagem de Deus, tem a imagem do pecado, a lei está te condenando direto. Vai ter que morrer. Vai ter que morrer. Vai ter que morrer. Vai ter que morrer. E o homem estava condenado ao pecado até na morte de Cristo. Jesus morreu na cruz do Calvário.
aí não tem mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Agora não, agora se você olhar para a cruz, tu tens salvação. Pastor, e a lei? A lei está na cruz. A lei está em Cristo. Se você está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quem está em Cristo é nova criatura. Se é nova criatura, está com Cristo. Não está mais sob a condenação do pecado, não está mais sob a condenação da lei, está agora debaixo da graça, misericórdia do Senhor. E sabe mais de uma coisa? Ela se renova todas as manhãs. Olha que oportunidade, que bênção de Deus. Não estamos mais sendo condenados. Aleluia, glória a Deus. Meus amados, digno de nota é o fato de Paulo mencionar, a irmã Gabriela se prepara, o 10º mandamento. Dá uma olhada na Bíblia lá, o 10º mandamento. O que diz lá? Êxodo 20. O 10º mandamento: como aquele que tomou consigo do seu pecado e abriu seus olhos para a própria devassidão, não cobiçarás. Ei, a justiça aqui da terra consegue te condenar sobre esse pecado? Irmã Daniela, a justiça consegue, alguém consegue abrir um processo em cima de você? Ó, a irmã Daniela está me cobiçando, vou processar a irmã Daniela. Como é que eu vou provar isso? Não. Por quê? Porque isso é uma lei que só Deus consegue. E as outras leis, pastor? As outras leis, quer ver? As outras leis, olha só, os 9 primeiros mandamentos da lei são objetivos. Não terás outros deuses diante de mim. Deus condenou, Moisés condenou, Moisés pagou um monte, matou um monte de falsos profetas. Por quê? Porque adoraram um bezerro de ouro. Então dá para o homem condenar. Não farás para ti imagem de escultura. O homem pode ser condenado por isso. Se você vê um país islâmico, estão morrendo lá. Por quê? Porque estão adorando imagens, um monte de coisa lá. O que mais? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Você pode blasfemar. Hoje o pecado de calúnia, você pode ser processado. Por exemplo, algo que você diz, uma homofobia, um racismo, você pode ser processado. Tá? Lembra-te do dia do sábado, você pode ser castigado por não cumprir o sábado. Quem não é sabatista? Quem é sabatista, se não cumprir o sábado, é disciplinado. Então essa lei é julgada pelo homem. Peraí, pastor, honra teu pai e tua mãe. Tu pode ser condenado por não dar asilo aos teus pais na velhice. O que aconteceu? O pai ficou doente, chama os filhos. Opa, justiça consegue. Entendeu? Consegue fazer cumprir essa lei. Pastor, não matarás. Não vou entrar nem em detalhe. Matou, você vai para a cadeia. Não adulterarás, pode ter certeza. Entendeu? Se for pegar na ponta do lápis, você pode ser processado porque adulterou. Que mais? Não furtarás. Também roubou, vai para a cadeia. Não dirás falso testemunho. Quando você vai lá no juiz, o juiz coloca uma Bíblia lá e você lá, prometo, 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 prometo. Uma lei que é julgada pelo homem. O não dirás falsos testemunhos. Todos esses são objetivos e qualquer tribunal da terra pode legislar sobre eles, fiscalizá-los e condená-los. Mas o 10º mandamento, o 10º, o não cobiçarás, é subjetivo, pertence à jurisdição do fórum íntimo, algo que só quem pode julgar é a lei. Sabe por quê? Para nós encerrar, irmã Gabriela, pode ir lá, a igreja se coloca de pé. A Bíblia fala, lá em Hebreus, toda a palavra, e você vai ouvir nesse final de semana esse versículo, porque é culto do dia da Bíblia. Ela é apta para quê? Discernir, apta para corrigir, apta para revelar, e ela vai até lá na divisão da alma e do espírito, aonde está o não cobiçarás. Aonde você tem escondido aquele não cobiçarás, aonde você tem escondido a cobiça que muitas das vezes ninguém sabe, nem a tua esposa, nem teu esposo, nem teu pai, nem tua mãe, mas você sabe, mas a lei também sabe. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Não esteja debaixo
da condenação da lei. Esteja debaixo da graça. O Senhor te chamou para um novo relacionamento. O Senhor te chamou para uma nova aliança. Essa aliança é eterna. Esse casamento é eterno. Esse casamento é com o novo Adão. Esse novo Adão se chama Jesus de Nazaré. Ele vai voltar para buscar a sua noiva. E eu e você precisamos pertencer a essa noiva para subir com Cristo nas bodas do Cordeiro. Aleluia! Nessa Por vida, toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas e ao mar os seus limites.